Então, galera, voltamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai dar uma melhorada aqui. A gente vai criar o cadastro de usuário, certíssimo. Eu exportei lá a modelagem do banco para ficar mais fácil da gente entender, certo? Depois a gente vai dar uma aumentada nessas tabelas aqui. Ok. Vamos aqui iniciar. A gente vai cadastrar o usuário. O usuário vai ter só dois campos, e-mail e senha. Então vai ser bem fácil cadastrar. A gente pode tanto começar pelo controller quanto a gente pode começar pela view. Fica a critério do desenvolvedor. Vamos começar pela view, porque aí a gente já trabalha aqui em cima, certo? Como de praxe, eu adoro começar pela rota, certo? Lembrando que aqui é só para os usuários logados, então tudo que tiver dentro desse bloco aqui vai ser para os usuários logados. E cadastrar o usuário é para o usuário logado. Route, get, para a gente abrir o formulário, certíssimo. A gente coloca a rota, seria barra usuário barra add. E aqui a gente chama o controller. A gente vai precisar de um controller que a gente já criou na primeira aula, que seria o usuário controller. Então a gente vai colocar aqui usuário, botar entre aspas, né? Usuário controller @index. Que aí ele já vai chamar o formulário quando a gente acessar essa URL, beleza? URL criada. Agora a gente vai para view, que está em resources, view. A gente tem aqui o painel e a gente tem o blank. Vamos criar uma cópia do blank, que já está feito. Eu não vou ter que me ater a nada. Vou colocar usuário -add, beleza? Feito isso, eu já tenho a minha view. Eu vou abrir o meu controller também. Opa, é usuário. Já que eu já tenho uma view, eu posso dar um return view, chamar a view logo diretamente aqui, painel.usuário-add. Eu não me recordo, eu acho que esse traço no Laravel ele buga, mas vamos fazer um teste. Aqui a gente vai chamar usuário/add. Mas esse bug aqui não é do traço lá, certo? Eu vou explicar para vocês agora detalhadamente por que ele não puxou o CSS. É o seguinte, quando a gente cria essa URL /usuário/admin, o PHP ele entende que você, deixa eu acessar aqui a página rapidinho, que você está aqui, e aí ele vai procurar a pasta usuário, não existe aqui, né? E add. Tanto que se a gente procurar aqui o código fonte, ele usa aqui o CSS, ó, CSS /main CSS. Se eu clicar, ó, ele não encontra, porque ele não acha lá, porque ó, /usuário, entendeu? Ele procura a pasta usuário aqui dentro. E o arquivo, na verdade, ele tem que voltar a um diretório, né? Mas não existe a /usuário. E como a gente resolve esse probleminha? A gente vai abrir o template que está aqui. Tudo que for importação, a gente vai dizer que ele começa da raiz. Cadê? Tudo que for importação. Então a gente tem aqui, ó, os blocos de meta. Tá aqui, ó, uma importação CSS main CSS. A gente tem que dizer pro Laravel, né, pro HTML,
que esse arquivo, a gente tem que passar aqui a URL do arquivo completo, que ele fica dentro, na verdade, ele fica na raiz barra css barra main css. Só que existe um macete no Laravel que a gente pode fazer isso aqui, ó, que é o bloco do Laravel no template blade, certo? Isso aqui só vai funcionar se tiver o ponto blade. Se não tiver o ponto blade, isso aqui não funciona. Então é importante que você sempre coloque seus arquivos de HTML com ponto blade e ponto PHP. Existe uma função no Laravel chamada URL, que a gente já usou para redirecionar, né? E a gente redireciona para uma rota, que essa rota é declarada aqui. Se eu colocasse logout, ele faria o logout, mas eu não quero que seja o logout. Eu vou botar só o barra, que é para ele me mostrar o endereço completo da barra da raiz do sistema, entendeu? E aí eu coloco outra barra que é para ele acessar o CSS. Isso daqui vai me retornar o endereço correto do projeto. Se eu for aqui, ó, e dar um refresh, recarregar, observe que agora ele me trouxe o endereço completo do CSS. Observe que já vai corrigir o meu template, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, certo? E vou colar nos outros. Aqui é o endereço completo, eu não vou precisar. Se eu não me engano, eu só vou precisar lá aqui no finalzinho no JavaScript, ó. Tudo que for de JavaScript, jQuery vai precisar. Tudo esses aqui eu colar, que aí ele já vai passar a reconhecer todos os JavaScript. Se eu apertar um F12 bem aqui, observe que ele dá os erros aqui, ó, de JavaScript. Se eu recarregar, sumiu os erros, certíssimo. F12 para sair. Então é isso. Então a gente já corrigiu os scripts e os CSS do projeto. Então aqui, quando eu digitar usuário/dd, ele já vai me trazer o cadastro, certíssimo. Vamos modificar, em vez de ser blank page aqui, eu vou colocar como cadastrar usuário. Vamos ver se realmente ele está funcionando. Cadastrar usuário, e aí clico em início, cadastrar usuário não vai funcionar. Eu tenho que criar o link para acessar aquela página. Então a gente vai lá no template novamente, certo? A gente vai procurar aqui o usuário, ó. Observe que a gente está no menu cadastrar usuário, e bem aqui a gente vai fazer URL do mesmo jeitinho do sair, do logout. Eu vou colocar usuário -add, eu vou chamar a rota de usuário add. Como eu ainda não nomeei a rota, eu venho aqui, ó, vou nomear a rota, name usuário add. Com isso, se vocês prestarem atenção aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima de usuário, o link lá aqui, ó, nessa região bem aqui, ó, onde está meu mouse, vai aparecer o link, ó. Viu? Localhost /usuário -add. Só que tá errado, não é -add, é /add. Então a gente tem que resolver esse problema. Vamos clicar, vai que funciona? Não funcionou, ó. Deu usuário -add. URL usuário add. Vamos verificar como a gente fez no sair. URL logout. Eu acho que é o traço, tá, gente? Se eu colocar bem aqui o underline e nomear lá no também com um underline, vamos ver se resolve o problema. Não, não resolveu. Vou dar um pause aqui e trazer as soluções para vocês. Pronto, a solução é que é o seguinte: quando eu nomeio
O certo, em vez de você, quando você coloca bem aqui URL, você tem que digitar o URL que ele vai ser jogado. Quando eu coloquei logout lá, ele jogou. Então aqui, em vez de eu colocar URL, eu teria que colocar route. Daí ele vai jogar para a rota de nome usuário ADD. Certo? Eu vou tirar aqui o underline, vou deixar o tracinho mesmo, conforme eu tinha colocado no começo. Beleza? No logout, então não está batendo porque o logout funcionou, mas não é interessante ser dessa forma, certo? Porque que ele vai entrar na rota barra logout. Como coincidiu aqui no logout o nome ser igual o caminho da rota, se eu mudar isso daqui, ele vai dar erro, certo? Ele vai dizer que a rota não existe. Então a gente vai alterar aqui também, vai tirar o URL, a gente vai colocar route. Feito isso, ele vai direcionar para a rota de nome tal, que a gente nomeou. Vamos fazer o teste, cadastrar lá embaixo, ó, usuário /dd, já está funcionando corretamente, certo? Se eu chegar bem aqui, um dia que eu defini, eu não quiser mais que seja usuário /dd, se eu quiser que seja usuário, adicionar, salvar, recarregar, observe que deu até o erro, porque eu já estou na função. Se eu for olhar lá, ó, observem que alterou o nome da minha URL. Virou usuário /adicionar e funciona normalmente. Ok? Mas eu vou deixar usuário ADD. É um pouco de explicação de rotas aí, que é para vocês terem uma noçãozinha básica. Certo? Então, feito isso, a gente já tem o acesso à página de cadastrar o usuário. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui o formulário já de cadastro. E para isso eu vou lá no meu template antigo que eu deixei salvo aqui em projetos, YouTube, Vale Admin Master, Docs. Eu tenho aqui Form Samples, que aí são exemplos de formulários que o formulário lá me deu. Eu posso usar qualquer um desses aqui, que já fica, ó, já tem até aqui o subscribe, ó, nome e e-mail, subscribe, que eu posso pegar esse formulário aqui e colocar para cadastrar lá. Então vamos editar aqui com o Notepad++, que eu gosto muito do Notepad++. Vamos procurar aqui o formulário, subscribe, observem que ele está dentro de uma call. A gente pode usar só a div ou só isso aqui mesmo, ó, que a gente já vai jogar dentro de uma div. Beleza, vamos voltar para o nosso... Vamos voltar para cá. Tem a div Title. Tudo que tiver dentro dessa div aqui a gente apaga e cola nosso formulário. Certo? Vamos dar aqui aquela indentadazinha básica. Vamos dar aquele refresh aqui no nosso FunCob. Observe que ele funcionou, mas ele deu um certo bugzinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, eu vou voltar como estava, ó, isso aqui. Eu não me atentei, ó, esse primeiro div aqui, deixa eu salvar aqui e recarregar para vocês verem, é o cabeçalho, então eu não posso apagar o cabeçalho. Aí a gente tem aqui a UL, que seria isso aqui. Aí a gente vai apagar, a gente vai trabalhar dentro desse row de coluna 12. Eu posso apagar isso aqui, ó. E tudo que eu for trabalhar eu jogo aqui dentro. Beleza? Vamos descer aqui um nível. Vamos apagar essas linhas aqui em branco e vamos recarregar. Beleza, aí ó, vejam que agora a gente já tem o nosso formulário de cadastrar usuário, onde a gente recebe nome e e-mail. Comparando assim a grosso modo, tá igualzinho. A diferença é que ele não tem esse quadrado branco aqui, que a gente pode também pegar. É justamente isso aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Deixa eu ver se está no lugar certo. Beleza. Vamos voltar ali.
Vamos apagar o que a gente fez. Eu vou colar de novo. Ok. Apagar as linhas de sobra para deixar bem indentadinho. Voltamos e voilá! Agora a gente já tem um painelzinho branco, bonitinho. E agora a gente vai renomear o que a gente precisa. Vai ser e-mail e senha. Já no português mesmo. Insira seu e-mail. Insira sua senha. E aqui vai ser do tipo password. Aqui vai ser cadastrar o nome do botão. Certo? Aqui é um botão do tipo submit. E aí a gente não pode se esquecer que e-mail, insira seu e-mail, senha, insira sua senha, cadastrar. Certo? Esse subscribe aqui eu vou mudar o nome, vai ser formulário. Lá em cima no blank page eu vou mudar o nome para cadastrar usuário. Esse texto aqui eu vou remover. Aqui também eu vou manter o mesmo nome, cadastrar usuário. Vai dar aquela recarregada. Show! Então a gente já tem a nossa tela de cadastrar usuário. Vamos agora fazer o seguinte. Quanto tempo? 16 minutos. Dá tempo ainda. Agora a gente vai partir pro... A gente estava esquecendo o seguinte. Eu tenho bem aqui o formulário. Faltou a gente definir o método, que vai ser post, e o action, que vai ser... Eu vou botar o action diretamente aqui. O controller vai ser o usuário controller arroba create. É isso? É create o método? Create. É story. Create é o que eu vou chamar o formulário. Já a gente vai trabalhar com isso, certo? Então a gente vai story salva no banco de dados via post. Então a gente já vai definir aqui que host post, que vai ser aonde ele vai salvar o nosso usuário cadastrado. Ele vai salvar no mesmo URL, usuário add, ok? E aí ele vai usar o controller arroba story, que é a função de cadastrar, certo? Aqui a gente precisa registrar a rota, senão ele não acessa. Beleza, vou fechar aqui o template, a gente não está usando mais ele. A gente já fechou aqui o método. Agora a gente vai acessar aqui. Ok. Uma coisa que não estava batendo é o seguinte. A gente está usando o index para trazer o formulário. E na verdade não é. O index é para trazer a tabela com todos os usuários. A gente usa o create para trazer o formulário de cadastro. E aqui na rota a gente altera. Em vez de ser index, a gente coloca o create. Só mesmo um padrãozinho, ele deu um erro. Não foi esperado. O que deu erro aqui? Usuário controle arroba create. Usuário controller arroba create, viu? Painel usuário add. Está dizendo que inesperado arroba aquela recarregada, inesperado arroba esperado vírgula ou parêntese, é aqui na rota.
usuário controller arroba create usuário create. Eu vou dar um pause aqui, vou verificar o erro e já retorno para vocês. Gente, achei o erro. Na verdade o erro não é aqui, tá? O erro está na view, que eu chamei aqui o bloquinho, mas eu esqueci de dizer que era no action, né? Toda vez que eu usar o action, ele chama uma função no controller. O erro está bem aqui. Eu nem testei eu nem testei não, mas eu já sabia. Na hora que eu bati o olho, eu já descobri que era lá o erro. Então beleza. Então toda vez que eu enviar esse formulário com a e-mail e com a senha, eu vou mandar para a função story. Só outra observação aqui, eu vou mudar para e-mail, porque o campo aqui está como texto, ele aceita qualquer coisa. Eu colocando tipo e-mail, ele não aceita. E outra observação também, eu tenho que colocar um required aqui, que eu disse para vocês que a gente iria obrigar via, lá no login, que a gente iria obrigar via formulário também, via HTML, e eu esqueci de incluir, então vamos incluir agora. Bem aqui no login, no e-mail, eu também coloco o required, que é para obrigar a fornecer, e bem aqui eu também mudo para e-mail, que é para obrigar o usuário a fornecer um e-mail. Se ele colocar qualquer nome, o HTML não aceita, certo? E esse autofocus aqui também eu vou colocar lá no outro, porque toda vez que carregar a página, ele já vem com e-mails selecionados. Vou fazer um teste aqui, viu? Ó, o e-mail já vem selecionado, é o autofocus. Se eu tentar enviar, ele vai pedir para você preencher o formulário. Isso aqui é o required, certo? Agora a gente vai lá no controller story, lembrando, para receber a requisição, a gente já tem aqui o request auto-importado, né, a classe. A gente automaticamente instancia um objeto desse jeito aqui, request. Então, eu estou aqui instanciando um objeto do tipo request, chamado request minúsculo. E aqui eu vou dar um debug só para saber o que eu estou recebendo. E eu já sei que tem um outro errozinho que a gente está esquecendo, certo? Nunca esquecer, viu gente? No formulário, no Laravel, a gente vai precisar daquele elementozinho CSRF, que ele gera um input automaticamente com token. É obrigatório. Observem aqui, vamos ver aqui, deixa eu achar o formulário. Observem que aquele campo gera isso aqui automaticamente, ó, um token para ser enviado ao formulário. Se não tiver isso aqui, ele não envia. Beleza, vou colocar aqui um novo teste @domain.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5. Cadastrar. Vejam aqui que o debug já recebeu o token, mas não recebeu nada, porque também é outro errozinho nosso que a gente esqueceu, que foi de colocar um name para eles. Name, e-mail, name, senha. Agora é para funcionar. Request, parâmetros, eu tenho que voltar lá. Recarregar aqui. Vou colocar teste @domain.com 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, request, parâmetros. Agora sim, a gente recebeu tudo fornecido. Na próxima aula a gente vai finalizar essa parte. A gente vai salvar o novo usuário no banco de dados aqui na tabela, no banco FinCob, na tabela usuários, certo? Que vai ser um novo usuário. Então, salvando esse novo usuário, a gente vai fazer o logoff e vai fazer o login do novo usuário, já para vocês verificarem tudo mais, ok? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu!